Bom dia, gente. Bom dia. Sexta-feira chegou, para a glória de Deus. Mais uma semana vencida, mais uma devocional aqui para a glória de Deus. Que seja mesmo um final de semana abençoado na presença do Senhor. Amém? Vamos continuar com a nossa devocional até o dia que o Senhor nos ordenar, né? Para que Ele faça da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. Amém? Bom dia, Tiene. Bom dia. O pessoal vai entrando. Hoje eu estava aqui meditando e quando fui ver a hora voou, 9h10. Passa muito rápido. Eu corri aqui pra gente começar logo. Bom dia, Caruena. Bom dia, minha irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje pela manhã pedindo a palavra para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus separou uma palavra especial para nós. Tenho certeza que a palavra vai ser viva e eficaz. Bom dia, meninas. Deus abençoe em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, pega aí sua caneta, seu papel. Acredito que a gente já tenha começado o dia em oração. Mas vamos nos reservar agora o momento de fazer desse dia mesmo um dia de bênção, um dia abençoado, entregando nossas vidas ao Senhor, entregando o nosso dia ao Senhor. Bom dia, Camila. Bom dia, Empório Alves. Glória a Deus. Vamos começar então orando já, vamos orar porque eu já entrei um pouquinho tarde e as pessoas vão entrando devagarzinho. Mas vamos orar, que você possa agora, onde você estiver, em casa, no serviço, onde você estiver, que você possa se conectar agora em oração com o Espírito Santo de Deus, se conectar com o céu, em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, Paizinho, estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, somente para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Pai, estamos aqui, Pai, famintos, ansiosos pela Tua palavra, pela Tua presença. Pai, cumpre o Teu querer em nós, tira todo impedimento, toda fúria do inimigo, tudo que não Te pertence, tudo que não Te agrada, caia por terra. Nos cubra com Teu sangue, Pai, abençoe nossa casa, minha filha, meu marido, abençoe a família de cada irmão que vai estar conectado conosco. Pai, em nome de Jesus, Pai, entre nos corações, entre nos lares, vai repreendendo toda depressão, toda frieza espiritual, toda angústia, todo medo, toda agonia, toda pressa, vai tirando todo o mal. Que o Espírito Santo, vento suave, o refrigério, o bálsamo do Senhor seja derramado sobre cada lar, sobre cada coração agora, Pai, em nome de Jesus. Senta conosco, Espírito Santo, toma a minha vida, traga as notícias do Senhor para nós. Usa a minha vida, que a minha boca fale somente aquilo que o Senhor permitir, somente aquilo que o Senhor quer que seja falado nessa manhã. Abençoa-nos, Pai, como filhos, Pai. Nós pedimos a Tua bênção. Pai, em nome de Jesus, vem, porque se o Senhor não estiver presente, tudo é em vão, tudo é passageiro. Mas quando o Senhor vem, tudo se eterniza, tudo vira eterno, tudo faz sentido. Então vem, Senhor, vem com a Tua misericórdia, vem. Tem misericórdia de nós e vem, Paizinho. Vem e faça a Tua obra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Aninha. Bom dia, Tio Magal. Bom dia, Shirley. Bom dia, mãe. Glória a Deus. Então vamos pegar nossa Bíblia. Hoje a gente vai... eu estou lendo um pouquinho de Gálatas, comecei a ler Gálatas. E é muito forte, né? Ali toda a passagem de Paulo, né? A vida de testemunha de Paulo. Ele passava, onde ele ia, ele dava o testemunho de vida dele. Onde ele ia, ele dava o testemunho. E aqui em Gálatas não foi diferente. Bom dia, Johnny. Deus abençoe, meu irmão. Então vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Do 6 ao 10. A gente vai ler para a gente entender um pouquinho aqui o que Paulo está querendo dizer.
Mas só que quando eu li isso aqui, veio ao meu coração a história de Ló e Abraão. E eu, meu Deus, como que é isso? O que tem a ver, né? Mas eu creio que o Espírito Santo aqui vai alinhar essa palavra em nossos corações, amém? Então vamos abrir Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 10 e depois a gente vai lá para a história de Ló. Obrigada, Aninha, amo você. Então vamos ler? Olha só o que Paulo diz. Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Vamos ler junto para a gente entender o que a palavra quer falar hoje com a gente. Eu tenho certeza que vai trazer aí algo diferente na sua mente, no seu coração, como trouxe para mim, porque eu fiquei questionando muito a Deus. Até demorei para entrar, que eu fiquei questionando. Falei, não, Deus, me explica isso aqui, me explica isso aqui. E eu tenho certeza que o Espírito vai trazendo discernimento na medida que ele vai entregando, amém? Diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só o que Paulo está falando. Paulo está falando, eu estou surpreso, eu estou aqui abismado de ver que vocês tão rápido, tão depressa, estão mudando para outro evangelho. Que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho que eu preguei. Ele está falando aqui que as pessoas estavam se desviando sutilmente, sem perceber. As pessoas estavam caindo na lábia, nas palavras de engano de um outro evangelho. Versículo 7, o qual na verdade não é outro. E ele está falando, ele está se corrigindo, né? Que ele falou que eles estavam caindo no outro evangelho. E Paulo já está falando aqui, na verdade mesmo, não é outro evangelho. Porque só existe um verdadeiro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Isso aqui, esse desabafo de Paulo, é muito importante, muito relevante, muito necessário da gente ouvir. Porque a palavra de Deus sempre nos alerta a construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa família na rocha. E não construir a nossa casa na areia. E aqui é o que Paulo está querendo falar. Isso, a Caruena colocou aí, obrigada Caruena, anátema, amaldiçoado, que seja rejeitado, que seja amaldiçoado, que seja mesmo, desmascarado. Quem está tentando trazer um outro evangelho, quem está tentando trazer uma outra palavra. E aqui é o que Paulo está alertando aqui para esse povo em Gálatas. Está falando, gente, eu estou surpreso. Eu não acredito que tão rapidamente vocês caíram nas lábias dos enganadores e estão caindo em outro evangelho. E ele mesmo se corrigir, não existe outro evangelho. Mas vocês estão se desviando da palavra. E ele falou aqui, mesmo que venha um anjo, mesmo que venha uma outra pessoa importante querer trazer para vocês um outro evangelho, não caia no outro evangelho. Bom dia, tia Regina. E é isso que Paulo está alertando. E é isso que veio aqui muito forte ao meu coração sobre a importância da gente ter a nossa casa firmada na rocha e não na areia, porque dias difíceis estão vindo, dias onde a mídia, onde as pessoas, onde os falsos profetas vão querer enfiar a goela abaixo
o errado passando como certo. Dias onde a gente está vendo que até os banheiros dos lugares públicos vão ser ali trocados. Vão vir dias que aqueles que não têm o evangelho firmado no coração, que não têm a casa firmada na rocha, vai pender para o lado, vai ver a coisa tão maquiada que é possível que caia tão depressa. Como Paulo falou que eu não acredito que vocês caíram nessa tão depressa. E o que o Senhor tem tratado a nossos corações é justamente isso. Não é sobre a gente julgar, condenar, criticar, querer fazer rebelião. É sobre a gente ter a nossa casa, a nossa vida, a nossa mente firmada na rocha. Porque se a gente está sendo alimentado pelo evangelho verdadeiro, pela palavra de Deus verdadeira, pode vir vento, tempestade, pode vir o que for, que a nossa casa, a nossa estrutura espiritual, a nossa família não será abalada. E esse é o fundamento. Não é sobre a gente querer guardar nossos filhos numa bolha, não é sobre a gente criticar, ou a gente julgar, ou a gente condenar, ou a gente querer fazer uma rebelião, uma revolução. Presta atenção, o Senhor não nos chamou para ser revolucionários, o Senhor nos chamou para sermos reformadores. Não é sobre fazer revolução, é sobre manter princípios, é sobre manter valores que foi dado para nós. A Aninha colocou: inimigo mascara o anormal para que o mundo ache tudo normal. Isso, Aninha. E se a gente não tiver o evangelho verdadeiro, se a gente não tiver a nossa casa na rocha, a gente sutilmente, sem perceber, porque Paulo chegou aqui, eu acho que pegou eles assim de um jeito. Eu acho que eles ficou: como assim, Paulo? O que está acontecendo? Sabe? Porque as pessoas acabam se desviando sutilmente. O diabo vem de uma forma: não, porque vocês têm que aceitar, vai ter que ser assim, agora em diante tem que ser desse jeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que aceitar isso. E a gente não tem que levantar uma bandeira contra. Nós devemos nos posicionar como aqueles que têm princípios firmados na rocha, valores inegociáveis, evangelho guardado, pregado no nosso coração. A gente precisa ser mártires vivos. Sabe o que é isso? Porque os mártires é aqueles que morreram por amor a Cristo, que não negaram Jesus. E hoje, eu e você, os remanescentes, somos mártires vivos, em vida. Nós estamos dando a nossa vida para o Senhor, porque a gente já morreu para o mundo. A gente já morreu para tudo isso, mas estamos vivos em Cristo, firmados na palavra. E um exemplo que eu fiquei chocada quando o Senhor trouxe ao meu coração hoje, foi o exemplo de Abraão e de Ló. Olha só que interessante. Por quê? Porque Ló era o sobrinho de Abraão. Ló andava com Abraão, Ló cresceu com Abraão, porque Ló perdeu seu pai e tomou ali Abraão como uma figura paterna. Ló grudou em Abraão, cresceu ali com Abraão. Mas só que Ló, ele tinha ali como Abraão, homem de Deus, mas só que Ló não encarnou a palavra. Mas só que Ló não tomou para si a palavra, não viveu a palavra, não firmou sua casa na rocha. E isso que é o mais preocupante, porque não adianta a gente ouvir e não ter transformação de vida. Não adianta a gente estar todo dia na igreja e não ter a nossa casa, a nossa família firmada na rocha. Não adianta a gente falar que anda com homens e mulheres de Deus se nós estamos pisando em terreno arenoso. Porque dias difíceis virão. Não adianta a gente enfeitar, a gente colocar florzinha e perfumar aquilo que o Senhor está mostrando pra gente quando a gente abre a janela da nossa casa, que a gente se vê a realidade do mundo. Não é a nossa verdade, mas é uma realidade que a gente precisa ter a palavra, o evangelho firmado na rocha.
para que a gente não seja abalado. Vamos lá para a gente só relembrar um pouquinho a história de Ló e de Abraão, que eu achei muito louco quando Deus trouxe isso para mim de manhã. Ó, a tia Regina colocou, o diabo vem sorrateiramente para nos enganar. A Aninha colocou, como Paulo disse que devemos agradar a Deus e não a... Isso, Aninha! Isso também, uma coisa que eu até marquei aqui, mas eu não frisei, que Paulo diz, né, no versículo 10, por acaso eu procuro agora a favor de pessoas ou favor de Deus? Será que agora eu quero agradar pessoas ou eu quero agradar a Deus? E isso é uma chave muito importante, porque às vezes a gente tem que saber falar não para certo tipo de coisas. Vai desagradar pessoas, mas você vai estar agradando a Deus. Amém? Vamos lá para Gênesis? Vamos lá para Gênesis só para a gente pegar essa história de Ló, que eu fiquei chocada. Fiquei chocada com essa história de Ló quando Deus trouxe justamente esse exemplo tão radical. Por quê? Bom dia, amiga. Saudade de você, Ingrid Salles. Bom dia. Por quê? Porque Abraão e Ló, qual foi a promessa de Abraão? Abraão escolheu Ló. Deus escolheu Abraão. Deus falou que Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, que eu te farei pai de multidões e todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas por conta de você. Então presta atenção, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, de que todas as famílias seriam abençoadas. Ele ali mencionou muito claramente, falou, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas a partir da sua descendência, a partir dessa promessa. E só que logo a família de Ló foi totalmente destruída. E a gente vai ver aqui, a Aninha colocou, nessa semana um atleta de vôlei foi excluído do time, pois se posicionou contra as coisas desse mundo. Tá vendo? É o que vai acontecer agora. É o que vai acontecer daqui para frente. E a gente não pode negociar princípios, a gente não vai negociar valores, a gente não vai maquiar, a gente vai agradar a Deus. A gente vai se esconder debaixo da palavra de Deus, se posicionando sempre, tranquilos, porque se a nossa casa está alicerçada na rocha, pode vir temporal, pode vir tempestade, que a gente não será abalado. E não se preocupe que Deus vai honrar. Eu tenho certeza que esse atleta aí de vôlei, acho que é o Maurício, né? Vai ser abençoado, porque ele não negociou princípios, ele se posicionou. E vai ser dessa forma. A gente vai precisar ter ali essa pitada de coragem, essa pitada de ousadia, essa pitada de fé e não negar o nome de Jesus. Mas só para aqueles que tiverem mesmo alicerçado no Evangelho e não no outro Evangelho. É no Evangelho de Cristo. Amém? Vamos ler aqui, vamos lá para Gênesis 19 agora. Vamos sair de Gálatas, vamos correr rapidinho para Gênesis 19, para a gente ver o que aconteceu com Ló. Por quê? Porque Ló era sobrinho de Abraão. Ló andava com Abraão, homem de Deus, homem que Deus conversava. Ló era da família de Abraão, na verdade Ló era descendente de Sara, era sobrinho de Sara, mas fazia parte da família de Abraão. E Deus falou que a promessa de Abraão era o quê? Que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas será que eu e você estamos tomando posse dessa bênção? Será que eu e você estamos construindo a nossa casa na rocha, alicerçando a nossa família na rocha? Porque Ló tinha tudo para ser bênção. Ló andava ali com o homem da bênção, que era Abraão. Mas olha só o que aconteceu com Ló. Gênesis 19 diz assim. Aqui, vamos assim contextualizar.
Aqui Ló andava com Abraão, mas chegou um ponto que os dois cresceram tanto, tiveram tantos bens, tantos gados, que os pastores, os empregados de Ló e de Abraão já estavam discutindo, já estavam brigando, porque era muita gente misturada. E os bens estavam atrapalhando ali a harmonia, a comunhão do povo. Aí Abraão falou o quê? Ló, nós vamos ter que nos afastar. Por quê? Porque isso também era uma ordenança de Deus. Porque Deus falou o quê para Abraão? Aparta-te da tua casa, dos seus pais e da sua parentela. Mas só que Ló ainda estava ali com Abraão. E Abraão falou, é necessário a gente se afastar. Abraão falou para Ló, você já viveu comigo até aqui, você já aprendeu tudo que tinha que aprender, você já constituiu uma família, já é casado, já tem 2 filhas, você já tem aí seus empregados, seus servos, você já tem aí uma grande quantidade de bens. Ló, agora é contigo, sai da minha aba. Abraão praticamente disse com essas palavras, a gente vai precisar nos afastar. E o que Abraão fez? Falou para Ló, escolhe o lugar que você quiser ir. Olha para todo esse terreno aqui. O lugar que você quer ir, você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, o que fez? Ló não pediu direção para Deus. Ló não foi orar antes. Ló não foi lá na sua esposa falar, meu bem, o que você acha? Não, Ló olhou com os olhos carnais, olhou com os olhos que ele tinha ali na hora e falou assim, aquele lugar ali tá bonito. Olha lá como aquelas plantas estão bonitas, aquele lugar é fértil. Ló parou para pensar, eu vou para ali, eu vou ali porque eu tô vendo ali os pastos verdejantes, deixa Abraão então ir para onde ele quiser, mas os meus olhos estão vendo ali, que ali é bom. Então, Ló tomou uma decisão a partir do que os seus olhos carnais estavam vendo. E Ló foi para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado. E assim que teve essa quebra, assim que Ló foi embora, Deus começou a liberar bênçãos sobre a vida de Abraão. Deus começou a liberar palavras. Até aquele momento, Abraão ainda não tinha filho nenhum. Só tinha uma promessa. Mas quando Abraão se desligou de Ló, aí ele teve filho, Sara engravidou. Ali Deus começou a abençoar Abraão de uma forma incrível, porque Abraão estava cumprindo uma ordem de Deus, estava sendo obediente, não estava amaldiçoando Ló de jeito nenhum. Abraão segurou Ló ali o máximo que ele pôde, liberou palavra, liberou exemplo. Ló e Abraão tratou Ló como um filho, permitiu Ló crescer ali dentro da casa dele. A Ingrid colocou, às vezes precisamos tomar decisões que aos nossos olhos parecem gerar perda, mas quando estamos firmados pelo princípio, ainda que estejamos em lugar seco, Deus faz gerar vida. Amém, é sobre isso, sobre ter princípio, sobre ter uma vida na rocha que é Jesus. Então, Ló foi para o lugar bonitinho que ele achou e Abraão foi viver a vida dele. Aí nisso ainda teve uma guerra lá onde Ló, depois que Ló chegou, aí Abraão teve que mandar um exército para salvar Ló, porque Ló tinha virado prisioneiro com a sua família assim que chegou. Aí Abraão foi lá e cuidou de Ló de novo e libertou Ló, e Ló continuou a viver lá naquele lugar. Aí sim, agora vamos pegar aqui. Gênesis 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Aí o que aconteceu? Deus foi lá e falou para Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou destruir aquele lugar é sujo, as pessoas são imorais, pecado, aquelas pessoas ali a imoralidade sexual era uma coisa absurda. Por isso que quando a gente pensa que tá horrível, aquele tempo também que passou, Deus já conhece esse cenário, não é surpresa nenhuma para Deus. E aqui, aquela cidade estava com uma imoralidade sexual, pecado, a coisa terrível, Sodoma e Gomorra. Aí Deus foi lá falar com o seu amigo Abraão, foi
vou ali conversar com Abraão. Abraão, vou ter que destruir aquele lugar lá. Ali não dá mais não, Abraão. Tá ali uma coisa terrível. Vou ter que destruir aquele povo. Vou ter que acabar com aquele mal pela raiz. Aí Abraão, eita ferro, Ló tá lá. Aí Abraão falou o quê? Deus, mas se tiver tanto justo naquele lugar, você não vai matar aquele povo, não? E Deus falou, não, Abraão, se tiver esse tanto, não acabo, não. E ali, Abraão começou a interceder pelo seu sobrinho Ló. Abraão começou a interceder pela sua família, porque era sangue do seu sangue que estava ali. E Abraão intercedendo, mas Deus, se tiver pelo menos um justo, se tiver pelo menos um justo, Deus, salva eles daquele lugar. E Deus ouviu ali a intercessão de Abraão e Deus concordou, falou, tá bom, Abraão, vamos salvar Ló, vamos tirar Ló e sua família de lá. Por quê? Porque a promessa de Deus era que as famílias seriam benditas na terra através de Abraão. Ló também tinha essa promessa sobre a vida dele, mas Ló não tomou posse. E por que, Samara, que você está falando isso, que Ló não tomou posse dessa bênção? Aí a gente vai entender a partir de agora. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse, por favor, meus senhores, venham para a minha casa descansar, poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Aqui foi os 2 anjos que Deus mandou para salvar Ló. Deus falou para Abraão, eu vou lá então mandar 2 anjos tirar Ló daquele lugar. E os 2 anjos chegaram e Ló estava ali, viu e quis que eles entrassem. Versículo 3. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes então um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade cercaram a casa de Ló. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhes disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui para fora, para que abusemos dele. Olha só o grau de imoralidade, o grau da sujeira que estava aquela cidade. Os homens da cidade viram que entrou ali 2 estrangeiros, 2 pessoas novas de fora, e entraram na casa de Ló, e os homens cercaram a casa de Ló, querendo abusar sexualmente daqueles 2 homens, que na verdade eram 2 anjos do Senhor para salvar Ló. Para a gente ter noção do grau que estava aquela cidade. E Ló, então, onde estão, versículo 6. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse, meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e eu vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Aí daqui a gente já tira que Ló não tomou a bênção, não tomou posse da bênção da sua família. Por quê? Porque Ló tinha a bênção de Abraão, que todas as famílias sejam abençoadas. Mas só que Ló, como pai, como autoridade daquela casa, ele estava entregando as 2 filhas virgens para homens abusadores, para estupradores, para proteger os 2 forasteiros que chegou na casa dele. E a gente pode até olhar e falar, Samara, mas ele estava protegendo ali 2 anjos, 2 homens de Deus. Mas só que o que a gente tem que entender é que nós não somos advogados de Deus. Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunhas. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que todos os meninos, Paulo, Pedro, todos eles eram testemunhas, eles davam testemunho do que Deus fez na vida deles. Eles não advogavam Jesus. Quando Paulo era preso, ele não defendia Jesus, ele dava o seu testemunho de vida.
E aqui o que Deus esperava de Ló não era que Ló fosse um advogado, uma defesa do céu, dos anjos, que eles não precisam de defesa, mas que Ló fosse pai. Que Ló tivesse tomado para si a bênção de que todas as famílias da terra sejam benditas, sejam abençoadas. E Ló, ali tentando ser um advogado de Cristo, advogado dos anjos, entregou suas 2 filhas virgens para estupradores, para homens maus. E quando Deus foi trazendo isso de manhã, eu falei, não, Deus, não é possível. Eu achava Ló, eu pensava que Ló estava certo, protegendo ali os homens que vieram para salvar a sua vida. Mas só que Ló, ele não tinha tomado a bênção para si da família. Ló não aprendeu nada com Abraão. Ló não entendeu nada. Ló não guardou o evangelho verdadeiro que Paulo trouxe para a gente lá em Gálatas. Quando Paulo disse, não se engane, não perca esse evangelho. Guarda o evangelho verdadeiro. Não caia no engano. Não caia tão depressa em maldição. Sejam anátemas, sejam malditos aqueles que queiram ensinar o novo evangelho. A ele, como Paulo falou, pode até vir um anjo do céu querer ensinar um outro evangelho. Não caia. E aqui Ló, desesperado, Ló sem saber o que fazer, Ló ali naquela situação, homens cercando a casa dele. E Ló, o que o céu esperava de Ló? Era que ele protegesse a sua família. O que a família espera de um pai, de uma autoridade? O que uma família, o que a minha filha espera do André? Imagine vindo estupradores, pessoas mal, bandidos querendo entrar na minha casa. O que a Annalise espera do pai do André? Proteção, amor da minha vida pela minha família. E ali Ló simplesmente, como a Aninha colocou aí, negociou com o inimigo. Ló ali no momento de pressão, sabe o cordão de 3 dobras, lembra? Se for uma dobra só, não aguenta a pressão e arrebenta mesmo. E ali Ló entregou suas 2 filhas virgens. Mas Deus é tão bom que Deus não permitiu. Deus viu que não precisava, os anjos, os homens de Deus ali não precisavam de nenhuma advocacia de Ló. E olha só o que aconteceu quando Ló falou, eu te dou as minhas 2 filhas virgens, façam delas o que vocês quiserem. Olha só, será que a gente não está fazendo isso que Ló está fazendo? Será que a gente entregando tablet, celular para os nossos filhos ficar quieto? Será que a gente não está falando para o diabo, ei, toma aí a minha filha e faz dela o que você quiser? Meu Deus. Será que quando a gente entrega um celular, entrega um tablet, será que quando a gente deixa nossos filhos em casa sozinhos, será que a gente não está dizendo pro diabo, ei, toma minha filha, toma meu filho e faz dela o que você quiser, porque eu estou muito ocupada, porque eu preciso orar, porque eu preciso defender Jesus aqui, porque eu preciso cuidar da minha vida, porque eu preciso cuidar da minha família, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso. Será que a gente não está fazendo o que Ló fez? Negociando princípios, negociando valores, entregando nossos filhos, entregando a nossa família para o diabo. Quando a gente fala, deixa o nosso marido sair para trabalhar, sem ter a assistência que o marido precisa, sem ter uma vida sexual saudável, sem que o meu marido seja bem cuidado dentro de casa, sem que o meu marido seja cuidado. Quando eu falo para ele, vai trabalhar, e eu falo para o inimigo, faça dele o que você quiser. Gente, isso é muito sério. Não vamos cair em outro evangelho. O evangelho de Deus é um só. O evangelho de Deus é um só. Vamos cumprir o que a palavra quer que a gente cumpra. Cuidar da nossa família. Os últimos dias serão como os dias de Noé. E como foi os dias de Noé? Deus deu uma ordem para Noé. Faça uma arca e guarde a sua família.
Guarde a sua família, porque eu vou destruir a terra. Os últimos dias serão como nos dias de Noé. E qual foi a ordem que Noé teve? Guarde a sua família. Porque é uma geração bendita. Porque temos a promessa de Abraão, que a nossa família é uma família bendita, é abençoada. E a gente precisa tomar posse disso. Isso é muito sério, isso é muito real. E a gente está fazendo como Ló. Ló não fez isso premeditadamente. Ló não entregou suas filhas de propósito. Ló não entregou ali suas filhas por falta de amor. Você acha que Ló não amava as filhas? Mas Ló caiu. Ló caiu sutilmente na situação onde ele estava ali pressionado. Sabe, a gente está pressionado, é muita pressão. Eu preciso trabalhar, eu preciso bater meta, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer a obra, eu preciso cuidar disso, eu preciso... E os nossos filhos, os nossos maridos, a gente faz o quê? Entrega na mão do diabo e fala, faz com eles o que você quiser, porque eu estou ocupada. Será que essa é a realidade da nossa casa, da nossa vida? Ló amava as filhas, mas Ló ali, mediante uma pressão, fez essa coisa absurda. Entregou as filhas virgens para os estrupadores, para o inimigo. Que em nome de Jesus essa palavra se torne luz na nossa mente. E que a gente faça como Noé, construa uma arca e guarde a nossa família. Porque o que Deus vai pedir de nós não é quantas vidas você ganhou. Ele vai cobrar de nós aquilo de mais precioso que Ele confiou em nossas mãos, que é o nosso cônjuge e os nossos filhos. Se você não cuida bem da sua casa, como você vai cuidar bem da casa dos outros? A Ingrid colocou, o diabo é estrategista, só vence Satanás que está em Deus. Isso, estar em Deus é diferente de ir à igreja ou ter algum cargo. É totalmente diferente, Ingrid. É verdade, Ló andava com Abraão. Ló não tinha desculpa de falar, eu não sabia. Ló andava com Abraão. Johnny, foi por isso que depois as filhas se acharam no direito de dormir com o próprio pai. Isso, Johnny, a gente vai fechar com esse final aí, exatamente. Aí quem lê a Bíblia já sabe até do final. Ingrid, estar em Deus vai além de ser chamado de crente, é ser reconhecido como homem e mulher de Deus. Sim, é sobre princípios, fundamentos, é sobre criar a sua casa na rocha e não na areia. Vamos continuar aqui, senão a gente não finaliza. Bora terminar, porque aí tem muita coisa legal pra gente ver aqui ainda. E ali, quando Ló entregou suas filhas, versículo 9, os homens então disseram, sai daí, e acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo, vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Então aqui eles não quiseram as filhas de Ló, eles queriam os homens. E ali eles estavam tentando arrombar a porta. E Ló por dentro da porta, fecharam a porta e feriram para os homens, tendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Aí aqui o que aconteceu? Aí os anjos, os homens de Deus que não precisavam de defesa, viu que Ló não ia dar conta daqueles homens, pegaram Ló, puxaram Ló para dentro da casa, fecharam a porta, e os homens de Deus, os anjos fizeram o quê? Colocou todos aqueles cegos, deixaram todos aqueles homens maus que estavam tentando arrombar, deixaram os homens cegos. Por quê? Porque Deus não precisa de defesa humana. Deus faz o que Ele quiser. E ali aqueles homens deixaram todo mundo cego. Eles mesmos tiveram a atitude de deixar todo mundo cego. E as filhas de Jó não foram pegas. Vamos terminar. Versículo 12. Então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus
genro, filhos, filhas e todos quanto você tem na cidade, façam sair daqui agora, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então aqui os anjos falou: você tem mais alguém da sua família? Tem mais algum genro? Tem mais algum filho? Tem mais alguma filha? Você tem mais alguém da sua família? Corre, porque vocês precisam sair aqui agora. Porque Ló orava por aquilo. Porque o anjo falou: a gente ouviu, Deus ouviu o seu clamor. Ló também não aguentava mais viver naquela cidade. Versículo 14. Então Ló saiu e foi falar com quem? Vocês estão lendo aí nas suas Bíblias? Leia aí, preste atenção. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levanta-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Olha aqui outra chave, outra coisa que a gente vê, que Ló não tinha moral nenhuma com a sua família. Ló foi lá falar com seus genros, porque Ló tinha 2 filhas, ele tinha 2 genros que iam casar com as suas filhas. E Ló foi lá falar: bora, vamos sair daqui, porque Deus vai destruir tudo. Mas só que Ló não tinha autoridade no seu lar. Ló não era respeitado no seu lar. O genro de Ló falou que não acreditou em Ló. O genro de Ló falou: Ló, você tá brincando, tá de brincadeira, né, Ló? Você acha que eu vou acreditar nisso? Ló não tinha autoridade. Ló não tinha respeito dentro da sua casa. E daqui a gente vê que Ló não tomou posse da bênção de ser uma família abençoada. Ló não tinha posição de autoridade no seu lar. E isso daqui fez com que os seus genros não ouvissem Ló. Por quê? Porque quando um homem... Eu, por exemplo, tenho um testemunho vivo. Porque quando o André começou a namorar comigo, o André era católico. E era um católico mais ou menos praticante. Mas só que quando ele começou a namorar comigo, meu pai deu uma ordem. Na época a gente frequentava a igreja presbiteriana. E meu pai falou: você só pode namorar com a Samara se todo domingo você for pro culto com a gente. Essa era a ordem do meu pai, não tinha negociação. Podia estar fazendo o que for, todo domingo eu e o André tinha que ir pro culto com meus pais. E isso foi uma ordem mesmo que Deus deu, que meu pai deu, não foi uma negociação. Ele falou: você só namora com a minha filha se você for pro culto todo domingo. E ali era uma regra. E o André obedecia. Por quê? Porque meu pai tinha uma postura de autoridade no lar. Meu pai era respeitado dentro da casa dele. E aqui a gente vê que Ló não era. Ló simplesmente foi salvar o seu genro. Imagina, Ló com certeza falou de uma forma muito séria, muito desesperada. Ló não falou rindo, Ló não falou de brincadeirinha, Ló estava passando ali por aquela pressão. Ló com certeza chegou ali no genro e falou: gente, vamos sair daqui agora, porque Deus vai destruir tudo. Mas só que os meninos, os genros de Ló, não respeitaram Ló, não tomaram aquela palavra, porque Ló não tinha autoridade no seu lar. Vamos continuar. E ao amanhecer, o anjo apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que vocês não morram quando a cidade for castigada. Como, porém, eles se demoraram, aqueles homens pegaram pela mão, ele, sua mulher e suas 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor muito misericordioso, os tiraram daquela cidade, e havendo levado para fora, um deles disse: corra, corra para sair daqui com vida, e não olhe para trás, nem para a direita, nem para a campina, em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Qual foi a ordem do anjo? Corre e não olhe para trás.
Mas só que Ló tinha uma esposa. Ló tinha uma esposa que não era uma esposa amada. Não era uma esposa bem cuidada por um marido. Porque Deus falou o que na Bíblia? Que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, dando a sua vida por ela. E aqui a esposa de Ló não acatou essa ordem do anjo. Vamos ler lá no versículo 25 agora, vamos pular. Versículo 25. Ele destruiu aquela cidade, toda a campina e todos os moradores da cidade e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A mulher de Ló, ela com certeza eles estavam ali correndo. Com certeza Ló não guardou a sua esposa. Porque Ló conhecia a sua esposa. Se ele conhecia a sua esposa, se ele sabia que a sua esposa ia olhar para trás, Ló devia dar a sua vida por ela. E não deixar que a sua esposa morresse ali. E ali a sua esposa que tinha ainda ela olhou para trás, ela não cumpriu a ordem, ela ficou curiosa, ela estava desprotegida pelo marido, porque a palavra de Deus diz que o marido é a cobertura da mulher, é a autoridade da mulher, o marido é o véu da mulher. E ali ela olhou para trás, virou estátua de sal e morreu. Então Ló perdeu os seus 2 genros e Ló perdeu a sua esposa. Então, vamos continuar como que ficou agora o final de Ló. E ali Ló foi para uma cidade, foi para outra cidade e acabou indo para uma caverna com as suas filhas. Ló ainda estava desesperado, Ló estava ali realmente sem saber o que fazer. E Ló foi para uma caverna com as suas 2 filhas. Vamos lá para o versículo 32. Esqueci de pegar água. E ali no versículo 32, ficou as 2 filhas de Ló. Mas só que Deus não fez igual Noé, que acabou com todo mundo, com todo lugar. Não, Deus só destruiu Sodoma e Gomorra. Mas só que as filhas de Ló tiveram um pensamento do inimigo, falando: ai, o que vai ser da gente agora? A gente não vai mais casar, não vai ter mais filhos, acabou-se o mundo. Não tinha acabado o mundo. Ainda tinha ali Abraão, ainda estava lá guardadinho, a descendência de Abraão. Ainda tinha muita gente no mundo. Tinha muita gente. Deus só destruiu ali aquele povo maligno, perverso que Deus destruiu. Mas só que olha a desculpinha das filhas de Ló. Versículo 32. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele, conservemo-nos a descendência do nosso pai. Naquela mesma noite deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou e nem quando ela se levantou. E no dia seguinte a primogênita disse à mais nova: ontem à noite eu me deitei com meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. Versículo 36. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. E a primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o nome dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz um filho de Ló e deu o nome de Benjamim, que este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Olha só a destruição da família de Ló. Ló era um homem de Deus. Ló, um homem justo. Ló andou com Abraão. Ló tinha todas as armas, todas as ferramentas para ter uma família abençoada. Ló tinha tudo para ser bênção, mas só que Ló não tomou posse da bênção de ter uma família bendita. Ló não se posicionou. Ló não firmou sua casa na rocha. Ló não se tornou o evangelho encarnado. Ló não conseguiu estruturar a sua casa. E aqui, isso, Ingrid, um abismo gera outro abismo. E aqui, as filhas de Ló
totalmente sem evangelho. As filhas de Ló, que Ló era para ter pregado para suas filhas. Ló devia ter pregado para suas filhas, devia ter posicionado o evangelho nas suas filhas. Como a palavra de Deus diz, inculca a palavra nos seus filhos, para que quando cresça não se desvie da palavra. Mas só que as filhas de Ló não tinham a palavra, não eram firmadas no evangelho. As filhas de Ló tinham outro pensamento, querendo fazer outra coisa, pregar um evangelho errado. Lembra lá de Gálatas? As filhas de Ló estavam querendo pregar um outro evangelho, dizendo, não, a gente precisa se deitar com o nosso pai, para que não morra a descendência do nosso pai. Elas estavam ali querendo pregar um outro evangelho, querendo dar desculpa para o pecado, para a imoralidade. E ali elas engravidaram do próprio pai. E o que aconteceu? Elas engravidaram de dois povos, amonitas e os moabitas. E até o dia de hoje, esses dois povos são amaldiçoados. Moabitas e amonitas, a palavra de Deus se refere a eles como inimigos de Israel, como inimigos de Deus. Por quê? Porque foi gerado debaixo de pecado, debaixo de imoralidade, debaixo de um outro evangelho, debaixo de maldição e não de bênção. E até hoje os moabitas e os amonitas são povos inimigos de Deus. Amém? O que a gente colocou aqui? A Ingrid, aquilo que não resolvemos no presente, o futuro cobra. Verdade. Pensamento carnal, a Aninha colocou, sim. Quem resolve coisas que só Deus pode ter a solução, arca com a decepção. Isso. E dão muito trabalho para os israelitas. Isso, Johnny. É isso, meus irmãos. A palavra de Deus é essa. Que a gente possa nos alertar, que a gente possa nos despertar, porque dias de imoralidade, dias de sujeira, dias de pecado, dias onde o inimigo vai vir com um outro evangelho, dias onde a gente tem que se atentar de parar de entregar os nossos filhos nas mãos do inimigo e parar de dizer, faça com meus filhos, com meu marido, com a minha esposa o que você quiser, porque eu estou ocupada demais. São dias onde a gente precisa desse despertamento, que a gente venha buscar, criar, construir uma arca e guardar a nossa família, guardar todos aqueles que o Senhor confiou nas nossas mãos, guardar os nossos irmãos em Cristo, porque somos uma família em Cristo. A nossa igreja é nossa família em Cristo. Quando a gente fala de família, somos todos nós. E o Senhor falou que construa uma arca e guarde os seus, guarde aqueles que eu te confiei. Que a gente venha ter esse pensamento, esse entendimento, essa palavra, que nós possamos viver debaixo do evangelho, o único evangelho. Toma a tua cruz e siga Jesus, siga os passos de Jesus. Deus não te quer como advogado, não vai querer defender o céu, defender Jesus, defender nada. Deus não precisa, Jesus não precisa de advogado, ele precisa de testemunhas. Vamos ser testemunhas vivas do que Deus tem feito por nós, testemunha da ressurreição de Jesus, testemunha do Deus do impossível, testemunha de Abraão. Vamos ser testemunhas e não advogados, porque se a gente cair nessa de querer advogar a causa do reino, a gente vai se dar mal, porque a gente só precisa ser testemunha, Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o final de semana de vocês. Amanhã nós temos uma mesa de família, com o Paul, que é o sobrinho da nossa querida pastora Célia, que passou ali pela Covid, teve só 5% de chance de vida, e Deus restaurou a sua família, está tendo conversão na casa dele, ele está testemunhando o amor e o poder de Deus por onde ele passa. Então amanhã, se você puder, esteja conosco no Mesa de Família, 5 da tarde, 5, não é 10 não, 5 da tarde, para ouvir um testemunho tremendo, porque toda a nossa igreja orou pelo Paul e todo mundo tá louco para conhecer, né? Quem é o Paul que nós tantos oramos e que Deus fez na vida dele.
Então vai ser bênção amanhã, tá bom? Espero por vocês amanhã. Conto com vocês e que Deus abençoe. Declare: a nossa família é bênção do Senhor. Tome posse dessa verdade, tome posse dessa bênção, tome posse dessa herança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Amém? Deus abençoe, muito obrigada a vocês, amo quando vocês estão aqui, Ingrid, Johnny participando, Aninha, todos vocês, a Alessandra que também esteve aqui, todos, Jeane, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, a nossa vida está nas mãos do Senhor, mas Ele conta comigo e com você para construir a nossa casa na rocha. Isso, a minha família no altar. Glória a Deus por o nome da nossa igreja, né? Igreja Cristã, família no altar. Tem coisa mais profética para esses últimos dias? Tem coisa mais profética do que esses últimos tempos? Estar congregando numa igreja com o nome Igreja Cristã, família no altar. É muito forte, né? É muito forte. Deus abençoe, meus irmãos. Fui, beijo.